Seja muito bem-vindo ao canal Luz da Montanha, que essa palavra de Jesus possa fortalecer o seu coração e principalmente abrir a sua mente. Você já reparou que quando Deus abre uma porta para você, logo depois aparecem muitas dificuldades? Talvez você tenha pensado, se foi Deus que abriu essa porta, por que está sendo tão difícil? Existe uma passagem na Bíblia que pode mudar completamente a maneira que você enxerga esse momento hoje. Em 1 Coríntios capítulo 16, verso 9, Paulo diz: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Percebe uma coisa, Paulo não diz apenas que uma grande porta se abriu, ele também diz há muitos adversários, e há um ensinamento muito profundo nessas palavras. Mas antes de continuarmos essa mensagem, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilha com alguém que também ama Jesus Cristo e precisa ouvir essa mensagem hoje. Mas você deve estar se perguntando o que é essa grande porta. Quando Paulo fala sobre essa porta grande e eficaz, ele não está falando de uma porta física. Essa porta representava uma grande oportunidade que surgiu para anunciar o Evangelho e realizar a obra de Deus. Paulo estava em Efésio e algo muito importante estava acontecendo naquele lugar. Havia pessoas ouvindo a mensagem, vidas sendo alcançadas e o Evangelho estava avançando. Era como se Paulo olhasse para tudo aquilo e dissesse: Deus abriu uma oportunidade enorme diante de mim. Por isso ele chama aquela porta de grande e eficaz. Não era apenas uma oportunidade, era uma oportunidade que estava produzindo frutos. Deus estava agindo. Mas então vem uma parte desse versículo que muitas vezes na nossa vida a gente esquece, que Paulo diz: e há muitos adversários. A porta aberta não significa caminho fácil. Mas olha que interessante, existia uma porta aberta, mas existia oposição. Existia oportunidade, mas também existia dificuldade. Existia frutos. E também existia adversários. E talvez essa seja exatamente o ensinamento que Deus quer colocar no seu coração hoje. Uma porta aberta não significa a ausência de dificuldades. Esse já foi um dos meus pensamentos e eu tenho certeza que já foi um dos seus pensamentos também. Se esse plano, se esse projeto, se isso que está acontecendo na minha vida agora fosse de Deus, ele não estaria sendo mais fácil. Porque se Deus estivesse comigo, eu não estaria enfrentando tanta dificuldades, tantos problemas. E essas dificuldades todas, será que não é um sinal para mim desistir? Mas Paulo nos mostra uma realidade bem diferente. Ele não olhou para os seus adversários e disse: essa porta não veio de Deus. Ele reconheceu que havia oposição, mas também conseguiu enxergar aquilo que Deus estava fazendo. E isso muda completamente a nossa maneira de olhar para as dificuldades. Nem toda dificuldade significa que é uma porta fechada. Talvez hoje você esteja enfrentando em alguma área da sua vida muitas dificuldades, sabe? Esses adversários. Talvez você tenha começado um novo projeto e de repente surgiram muitos problemas. E aí você começa a se perguntar: Deus, será que eu estou no caminho certo? Essa passagem nos ensina algo muito importante, que nem toda dificuldade significa que Deus fechou a porta, porque a porta se abriu para Paulo, mas ainda havia muitos adversários. E é aí que entra o X da questão. Nem toda oportunidade significa que foi Deus que abriu aquela porta. Por isso, precisamos buscar a Deus, buscar a sua palavra, fazer devocional e o mais importante, buscar sabedoria e intimidade com Deus. Assim, você vai caminhar no centro da vontade dele. Porque existem momentos em que realmente Deus fecha os caminhos, mas existem outros momentos onde ele mantém a porta aberta. E isso não significa que esse caminho vai ser fácil. E talvez você esteja quase desistindo porque encontrou adversários, porque Satanás se levantou, porque vizinho se levantou contra você, porque o inimigo se levantou. Mas não desista. Lembre-se de Paulo: uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Ou seja, se Deus abriu a porta para você, provavelmente não vai ser aquela maravilha toda. Vai haver dificuldades, vai haver inimigos se levantando, vai haver adversários querendo te derrubar. Não vai ser nada fácil, mas coloca uma coisa no seu coração e na sua mente: Deus está com você. Foi Ele que abriu essa porta. Não desista. Você acha que para mim é fácil?
tá aqui gravando vídeo, nossa, que gostosinho, tá tudo facinho. Não, gente, desde quando Deus pediu pra mim criar esse canal, porque foi Ele que me deu esse nome, Luz da Montanha. Um dia eu vou criar um vídeo só explicando pra vocês como que foi esse chamado de Deus pra mim estar aqui agora falando pra vocês. Desde quando esse canal foi criado, Satanás se levantou contra mim de uma maneira tão grande, não era nem pra mim estar aqui agora, entendeu? Só pra mim estar aqui agora. Então eu sei, se pra mim não tá fácil, com certeza se Deus abrir uma porta aí pra você também não vai estar nada fácil. Mas eu tô te falando, não desista. Deus abriu a porta e Ele vai te acompanhar, porque Deus abriu a minha porta e Ele está me acompanhando. Outra coisa que você tem que observar aí na sua vida é que se Deus já não colocou a porta, mas você tá tão preocupado com as adversidades, com as dificuldades, com esse mal que se levantou, que você não consegue enxergar a porta. Você só olha para essas adversidades. Não fica olhando só para isso. Tenta focar na porta que Deus abriu. Entendeu? E, cara, faz bastante oração pra você conseguir continuar. Faz bastante. Faz igual que a gente faz assim, ó. A gente fez uma campanha de acordar 7 dias, 3 horas da manhã, eu e o meu marido pra orar. Só que quando a gente completou os 7 dias, Deus tocou no meu coração. Aumenta pra 21 dias, igual a campanha de Daniel. Só que acordar de madrugada orando. Falei, vou aumentar então. Então a gente tá nessa campanha de acordar 3 horas da manhã pra orar de madrugada. Então você tenta observar aí na sua vida se você não tá olhando muito pro seu adversário, muito pro seu inimigo, e esquece de olhar e seguir em frente com a sua porta. E o mais importante de tudo, se na sua intimidade com Deus, Deus te confirmou que é esse o caminho, que é essa porta que você tem que passar, não desista, tá? Porque você imagina, uma porta que Deus colocou na sua vida. Você, cara, você não tem noção disso. O que tem atrás dessa porta? Você não sabe o que tem atrás dessa porta. Então não desista, eu tenho certeza que o que tem atrás dessa porta é muito maior e melhor do que você tem pensado na sua vida, do que você imagina. Então não desista. Continue caminhando com Deus, que você vai conseguir passar por essa porta e logo depois, né, vai chegar outras portas mais maravilhosas para você. E não se esqueça, há adversários. E esse vai ser um dos momentos da sua vida onde você vai precisar muito de fé, perseverança e muita confiança em Deus. Então guarde essa mensagem no seu coração. A presença de adversários do mal se levantando para te derrubar não apaga a existência de uma porta aberta. Então vamos fazer uma oração rapidinho para Deus ajudar a gente nessa caminhada. Pai, dá-me discernimento para reconhecer as portas que vêm de Ti e coragem para atravessá-las, mesmo quando o caminho não for fácil. Amém. Se essa palavra de Jesus falou ao seu coração, compartilha com alguém que você ama. Fica com Deus e até o próximo vídeo.